Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa tarde, tarde de vitória, tarde de reflexão, tarde de trazermos na memória o sacrifício feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, de trazer conhecimento da palavra de Deus para os nossos corações e saber que vive para nós é um privilégio, para nós é uma honra. Ele não ficou lá na cruz, ele não ficou lá no sepulcro, mas ele ressuscitou. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde para compartilharmos das maravilhas do nosso Deus, porque ele está cuidando de nós. Ele tem cuidado de nós com seu amor tão glorioso. O seu amor tão precioso é um amor incomparável, é o amor do nosso Deus. Deixa eu ajeitar aqui, compartilhar a live, né, com os nossos irmãos. Aleluia, uma tarde de adoração ao nome do Senhor Jesus, é uma tarde de conhecimento, é uma tarde de gratidão ao Senhor, né? Nesse dia de feriado, nesse dia tão especial e profético para nós, o dia em que o nosso Jesus, ele foi crucificado, que ele foi levado ao Calvário para morrer por nós. E exatamente neste horário, às 15 horas, né, eu iria entrar um pouco mais cedo, mas não deu, mas ainda estamos dentro do horário em que é considerado na história que o nosso Jesus, ele foi crucificado. Louvado seja Deus. Vamos orar, pedir o direcionamento do Senhor para esta live, nessa tarde. Vamos clamar ao Senhor, chamar os amigos para a live. Se os amigos não chegar, a gente continua aqui, porque vai ficar gravado essa live poderosa nessa tarde para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor nessa tarde, Pai, a direção para esta palavra, o direcionamento para os nossos corações, do que o Senhor quer revelar a nós, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, a tua glória, Senhor, em nosso meio, que nenhuma das promessas e das palavras que o Senhor quer falar conosco venha ficar perdida, venha ficar, Senhor, soltas, mas que ela esteja alinhada ao propósito, como resposta do Senhor para os nossos corações. E eu quero te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande. Aleluia. O Senhor é grande para conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde, Márcio, boa tarde, feliz Páscoa, Deus abençoe. É uma live especial de Páscoa, onde nós vamos estudar a palavra. A paz do Senhor, minha amiga, tudo bem? Glória a Deus, eu sei que é um horário, né, diferente, que nós temos o costume de entrar, mas eu quis trazer este horário. Poderia ter vindo, né, mais cedo, mas não deu. E é exatamente no horário em que o nosso Jesus estava sendo crucificado. Aleluia, na hora nona. E eu vou trazer para você a explicação por que na hora nona, né? Porque Jesus foi crucificado exatamente neste horário, né? O porquê 3 horas da tarde? Por quê que Jesus, ele foi crucificado neste horário? Tem significado profético, tem significado, aleluia, este horário. Muitos não conhecem. Se você não conhece, você vai ficar sabendo hoje. Se você já sabe, você vai também me ajudar na liberação dessa palavra. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos.
compartilhe essa live, deixe que o Senhor, né, direcione para quem Ele quer essa palavra. E Ele está conosco. Ele vive, reina, Ele está em nosso meio. A Rízia entrou meia-noite, Renata. A Rízia entrou meia-noite, orou conosco. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Glória a Deus! Ele está vivo, Ele está entre nós. Ele está conosco, Ele está em nosso meio. Aleluia! Não tem problema não, minha amiga. Não tem problema. Aleluia. João Pedro, você pode entrar. Eu vou te mandar o convite, João, se você puder entrar, para você liberar um louvor para nós. Você fique à vontade. Em nome de Jesus, não corra do seu chamado. Aceite o chamado em nome de Jesus. Ela entrou, ficou conosco. Nós fomos até mais ou menos meia-noite e meia, aproximadamente, e foi uma bênção. Glória a Deus, mais uma vez, né? O Senhor se manifestou em nosso meio. A paz do Senhor Jesus a todos que estão chegando. Será uma live especial de Páscoa, onde nós vamos falar sobre o porquê que o nosso Jesus foi crucificado exatamente neste horário, né? Às 15 horas da tarde. Nós ainda estamos dentro deste horário, virando já para as 16 horas, exatamente quando o nosso Jesus, ele foi levado para ser crucificado neste horário. E vou trazer uma comparação com o Antigo Testamento, vai ser poderoso. Aleluia, este conhecimento nessa tarde. E nós vamos estudar a palavra do Senhor. Aleluia, porque essa palavra estava queimando muito ao meu coração. E nós vamos trazer essa palavra como um conhecimento, né, bíblico. Não é só simplesmente uma data qualquer. É um tempo profético, né? Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo profético. E como Deus está nos alinhando ao profético, nós não vamos deixar também de falar. E eu achei melhor liberar por live, porque na live a gente consegue aprofundar mais na palavra e a gente fica livre, né? Do que um vídeo gravado e depois as pessoas elas não assistem por preguiça. As pessoas têm preguiça de parar para poder aprender, né? Então, se fica a live, entra quem quer, assiste quem quer, fica, né, aí aguardando a palavra, recebendo a palavra ao vivo e a cores, porque tem uma palavra poderosa para o nosso coração, né? Já orei, aleluia, já entrei, né, um pouquinho mais cedo, já liberei aqui palavras ao Senhor Jesus em oração, pedindo a Ele o direcionamento para esta palavra que será liberada aqui nessa tarde. Eu já quero convidar você a pegar a sua Bíblia ou ficar atento para você conhecer esta palavra, né? Porque a Páscoa, esse horário de 3 horas da tarde que o nosso Jesus foi crucificado, não é só uma tradição cristã. Comemorar a Páscoa, ao longo da semana nós vimos falando, né, sobre a comunhão, sobre a Páscoa, não é só uma passagem, né, não é só simplesmente uma data de uma cultura onde todo ano nós comemoramos com chocolate, com coelho, ovo de Páscoa. Não é só você também colocar um cartaz, um post, colocar uma música, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, e você se acomodar nessa palavra, não. É um momento profético, é uma data espiritual, Então, não é só um momento que vai passar
desapercebido e que nós só vamos naquele momento, mas para nós compreendermos que tem história. Aleluia. Eu vou trazer exatamente o significado deste horário da morte de Jesus, porque nós sabemos que a Páscoa é a passagem do anjo da morte no Egito, quando Jesus pediu que o povo dele, escolhido dele, colocasse nos umbrais das portas o sangue de um cordeiro. E aí o anjo da morte, quando passasse naquela noite, ele visse a marca na porta, ele passaria por aquela casa e não mais seria aquela casa marcada pela morte do primogênito. Por quê? Porque nós vamos saber agora. Porque nós vamos saber agora o porquê desse ato, porque essa ordem de Deus, né? Fazendo essa comparação com a morte de Jesus. Aleluia! É tremenda demais a palavra de Deus e as revelações que o Senhor vai nos conduzindo, né, na profundidade da sua palavra. Então, a tradição cristã, ela vê um paralelo profundo entre a morte de Jesus na hora nona, por volta das 15 horas, na Sexta-feira Santa. E hoje não é só um feriado nacional, não é só um feriado comum, não é só um feriado mundial, mas é uma data marcada profeticamente no nosso calendário bíblico. É exatamente na Sexta-feira Santa e os horários do sacrifício no Templo de Jerusalém. Então, a hora nona da morte de Jesus. Nos evangelhos, especialmente Marcos, no capítulo 15, Marcos, capítulo 15, o versículo 34 ao 37 vai dizer assim. A imagem está boa para vocês? A paz do Senhor, irmã Silvana, a paz do Senhor a todos que entraram. Fique aí para você aprender da palavra. Nós vamos falar na profundidade da palavra de Deus. Se o sinal aí está bom para você, diga aí um amém. Se está tudo certinho, diga um amém. Amém, João, eu recebi a sua mensagem, tá? E quando você estiver pronto, você me sinaliza em nome de Jesus, tá? Marcos, no capítulo 15, 34 e 37. Tudo bem, meu filho? No final, tá? Eu li a sua mensagem. Marcos, capítulo 15. Aleluia. O versículo 34 e o 37. É palavra de Deus. Quem gosta de palavra, aleluia, vem comigo para nós aprendermos a profundidade entre a morte de Jesus na hora nona e também com os horários de sacrifício feito no Templo de Jerusalém. É poderosa essa palavra. Nos evangelhos de Marcos e Mateus, Marcos no capítulo 15, o versículo 34 e o 37, vai dizer o seguinte: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, às 15 horas da tarde. Aproximadamente, para nós, aqui o nosso horário é 16 horas. Então, há uma hora atrás, na época, né, na época de Jesus, ele estava na hora nona, que é considerado 15 horas da tarde. Jesus, em alta voz, ele gritava, ele clamou, Eloi, Eloi, aleluia, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Aleluia, talvez você também já fez essa pergunta, Senhor, por que o Senhor não está me ouvindo? Parece que eu estou clamando e eu não estou vendo resposta. Fica aliviado o seu coração, porque Jesus também clamou ao Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Estamos em um horário profético
Lembre-se que Jesus também, ele falou ao Pai, mas era necessário, calamar, o propósito se cumprir, eu também sinto, irmã Marinalva, essa presença tão poderosa. Oh, presença gloriosa, aleluia. Que presença maravilhosa. E eu vou dizer para você, aleluia, sobre esta palavra desde o começo, dessa dor que Jesus estava sofrendo. Aleluia. E Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mãe. Você vai compreender porque você às vezes faz este questionamento, porque às vezes você pergunta para o Senhor: Senhor, mas eu estou buscando há tanto tempo e não vejo resposta, eu não vejo nada acontecendo, mas eu tenho uma palavra para você nessa tarde: é porque você não faz mais o que você quer. Você faz o que Deus quer. O Salmo 22 e o versículo 1 também traz essa palavra. O sofrimento e a vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido. Eu não sei se eu vou conseguir ministrar essa palavra, porque mexe muito comigo. Vocês não ligam, não, as caras e bocas aí que eu fizer, não, em nome de Jesus. E aí Jesus disse: porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus clamou. Clamar, irmãos, não é só você balbuciar ou ficar só mexendo a boca, não. Clamar é você levantar a sua voz. Elohim, Elohim, lama sabachthani, eremandarabashai decamanai. Com toda a força, Jesus estava clamando. E as pessoas muitas vezes romantizam a morte de Jesus. Romantiza a morte de Jesus lá na cruz do Calvário, teve dor. Como pode sair sangue e a pessoa não sentir dor? Não. Deus não poupou o seu filho, Deus não aliviou para Jesus. É tanto que em um momento Jesus se sentiu sozinho, desamparado no momento da dor. E é a palavra que está dizendo para nós. E alguns dos que estavam ali ainda tinham gente ali, aleluia. Aleluia, ouvindo isto disse: vede, chama por Elias. Eita, mandeiramas. Eita, Jesus, eu também vou colocar, minha amiga, eu vou assistir com os meus filhos esse filme. Aleluia. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre, meu Deus, e pondo na ponta com um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo, porque Elias também era comparado como Cristo, porque Elias foi um profeta de Deus na terra. Aleluia. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E lá no Salmo 69, aleluia, Salmo 69, eles zombaram de Jesus até no momento da dor de Jesus. Até no momento do sofrimento de Jesus, eles estavam zombando. E o Salmo 69, o versículo 21, diz assim: por alimento
por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Eita, meu Deus! Ah, Jesus! E as pessoas desprezam o sacrifício do nosso Jesus. E as pessoas desprezam, aleluia. E a crucificação, irmãos, era uma morte lenta. A crucificação não era algo rápido, era lento. E o lugar da crucificação do nosso Jesus era chamado de Gólgota. Gólgota no sentido literal, que significa lugar da caveira. Provavelmente porque sua formação rochosa parecesse uma caveira. Aleluia. E a crucificação levava uma morte lenta que ocorria, em geral, por asfixia ou colapso. Aleluia. Como está escrito na palavra do Senhor, Mateus 27. Oh, glória! Mateus 27. Aleluia. 32 a 38. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis saber. Depois de o crucificarem, partiram entre si as suas vestes, tirando a morte. Oh, Espírito de Deus! E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, porque no alto da cruz tinha que ter escrito qual era a morte que aquela pessoa estava sendo crucificada, qual a razão que aquela pessoa estava sendo crucificada. E em cima da sua cabeça puseram uma escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas não como uma afirmação, mas como um sarcasmo, como uma acusação, aleluia, de que Jesus estava sendo crucificado porque ele se dizia rei. Mas não era uma afirmação, era uma zombaria. Não era no sentido de verdade, mas era no sentido de zombar do que as pessoas estavam dizendo a respeito do que ele era. Mas, de fato, aleluia, ele era Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua esquerda, um à sua direita e outro à sua esquerda. E a palavra do Senhor diz que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias os reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Eita! E olha o que diz a palavra no versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Olha isso. Desça da cruz e cremos nele. Confiou Deus, pois venha livrá-lo agora. De fato, lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, então desce dessa cruz. Se você descer dessa cruz, então eu vou acreditar que você é o Rei dos Judeus, que você é filho de Deus. Os próprios escribas, aleluia. Os escribas, irmãos, não era pessoa diferente que não conhecia as leis.
os sacerdotes, os principais sacerdotes. E quantas vezes nós estamos esperando a aprovação de um líder, a aprovação de alguém? Os próprios líderes aqui religiosos da época zombavam de Jesus. Nem eles creram. Deus está dizendo o quê? Filhos, cuidem-se por esses dias, porque se levantarão líderes, até mesmo duvidando de que você carrega a presença, de que você é filho de Deus. Você sofrerá perseguição, calúnia, difamação, porque eles também não creram. Os escribas, os sacerdotes, os principais dos sacerdotes. A palavra ainda aqui quis enfatizar e ressaltar que eram os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo de Jesus. E a crucificação de Jesus por Pilatos foi bastante documentada, não apenas nos evangelhos, mas também por escritores não cristãos. Até os não cristãos escreveram sobre a crucificação. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas a palavra que eu quero trazer para nós hoje é o significado profético do horário em que Jesus foi crucificado, do horário específico, o porquê de 3 horas da tarde. E aí eu quero fazer um caminho com você, aleluia, do sacrifício diário, do dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que acontecia nesse dia? Aleluia, há cerca de 3 horas, a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, que é considerado, né, no nosso horário, fuso horário, 9 horas da manhã, há cerca de 3 horas, o que acontecia? Sacrifício do Cordeiro da manhã no templo. E onde é que está essa referência? Aleluia, Êxodo, capítulo 29. Aleluia, é muita profundidade que temos para aprender, irmãos, mas eu quero falar deste horário profético em que Jesus foi crucificado. Talvez a história da crucificação você já conhece, você já sabe, mas o porquê Jesus foi crucificado às 3 horas da tarde. Aleluia, Êxodo no capítulo 29. Ai, Jesus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor é muito intencional conosco. O Senhor não nos deixa, Senhor, andar segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Êxodo 29, o versículo 38, a partir do 38 e o 39, vai trazer para nós uma referência falando acerca da terceira hora, 9 horas da manhã, o sacrifício do Cordeiro, aleluia, na manhã do templo, na sexta-feira santa. Dentro deste horário em que acontecia também o sacrifício de Jesus. Trazendo essa comparação, né, esse paralelo, porque Jesus tinha que ser crucificado neste horário. Aleluia. Porque acontecia exatamente dentro do templo, no sacrifício diário de Tamide, sacrifício do Cordeiro. Êxodo 29, 38 e 39 diz assim: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol. Aleluia. E aí Números também vai trazer para nós o sacrifício diário que deve ser feito, que era feito no templo, e também trazemos para a nossa vida hoje o sacrifício diário que nós devemos também oferecer ao Senhor. E é por isso que nós estamos em uma vida disciplinada com o nosso Deus, porque nós não queremos andar segundo
a nossa vontade, segundo o nosso querer, mas segundo a vontade do Senhor e a voz que está nos guiando. Então, Números 28, do 1 ao 8, vai dizer: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável. Tereis cuidados, mas para trazer ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada, que oferecereis ao Senhor dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e em contínuo holocausto. Você vai entender essa palavra. 1 cordeiro oferecerá pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, amassada como a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. E a libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Ai, Jesus, é muito lindo, irmãos, e muito profunda essa palavra da Páscoa. Essa palavra que o Senhor está falando ao nosso coração. Números capítulo 28, 3 e 4, vai dizer para nós assim: dir-lhes-á: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, um dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Sem defeito, em contínuo holocausto. Eita, meu Deus, é por isso que para Deus a gente não dá resto. Para Deus a gente oferece excelência. Aleluia. É sem defeito, é sem mancha. 1 cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Eita, glória. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Marcos, no capítulo 15. Aleluia. No versículo 25, o que disse a palavra? E levaram, aleluia, a partir do 22 diz assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria a cada um. Presta atenção, o versículo 25. Era a hora terceira quando o crucificaram. Aleluia. A crucificação, irmãos, levava uma morte lenta, que ocorria em geral por colapso ou asfixia. E a palavra do Senhor está dizendo para nós que Jesus, ele é crucificado por volta da 3ª hora, da hora 9ª. E além disso, a Páscoa, na época da Páscoa judaica, os cordeiros pascais também eram sacrificados nesse período da tarde. Aleluia. E qual é a comparação simbólica deste momento? Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro
de Deus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. João, no capítulo 1 e o versículo 29, oh glória! Foi por amor, irmãos, foi por amor. Aleluia. João 1 e 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória! Sua morte na cruz acontece no mesmo horário em que os sacerdotes sacrificavam os cordeiros no templo. Isso reforça a ideia, irmãos, de que ele é o sacrifício definitivo, que substitui os sacrifícios antigos. E tem gente querendo trazer práticas de sacrifícios antigos para os dias atuais. Depois de Jesus, acabou-se, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Aleluia! Oh, glória a Deus! E agora nós vamos para o meio-dia, do meio-dia até as 15 horas. Nós falamos agora a primeira parte no horário da manhã, há cerca de 3 horas, que significa, no nosso fuso horário, 9 horas da manhã, a terceira hora do dia, do sacrifício diário de Tamide, para o nosso horário, 9 horas da manhã. Mas agora nós vamos do meio-dia até 15 horas da tarde desse dia, da Sexta-feira Santa. É o tempo de trevas. Eu não vou aprofundar muito para eu não te prender aqui, porque hoje eu sei que é um horário de feriado, mas existe muita profundidade para cavar nessa palavra. É muita palavra aqui dentro para você compreender que não é só uma data religiosa, não é só um feriado, não é só um feriado, tem significado espiritual, aleluia. Das 6 horas a 9 horas, aleluia, de meio-dia, da sexta hora à nona hora, nós vamos falar agora o que acontece, escuridão sobre toda a terra. De meio-dia até 15 horas da tarde, que na palavra fala sexta hora e nona hora, houve-se escuridão, escuridão sobre toda a terra. Aleluia. E onde é que está escrito isso, Késia? Mateus 27. Aleluia. Talvez, irmãos, essas palavras, elas ficam esquecidas pelos irmãos, porque as pessoas só lembram do ovo que tem que comprar, das pegadinhas do coelho que tem que montar para os filhos achar o caça-coelhos, né? Caça-ovos, e esquece da verdade da palavra de Deus, não ensinam a verdade da palavra de Deus para os filhos. E ficam os filhos consumistas, querendo o ovo da Páscoa, querendo só comprar o chocolate, celebrando, né, o coelho, montando aquelas pegadinhas. Ah, são crianças, são crianças. Hoje eles são crianças, mas serão adultos. E qual tipo de adultos que nós estamos querendo formar? São crianças que vão gerar adultos imaturos, incrédulos, idólatras, ou serão adultos conscientes, firmados na rocha, que vão também continuar o ensino com as famílias? Maduros na fé. Aleluia. Mateus 27, 45 diz assim: desde a hora sexta, até a hora nona, que é o quê? De meio-dia até 15 horas da tarde, houve trevas, houve trevas sobre
toda a terra. Foi visível, irmãos. Teve sinais, não foi só na imaginação. Aconteceu de verdade. Aleluia. Aremanassou de Kamanai. Da hora sexta até a hora nona, que significa do meio-dia até as 15 horas. A escuridão foi um significado, aleluia, como um sinal de julgamento e uma lembrança de que a humanidade não sabe completamente tudo o que se passou na cruz. A escuridão foi um sinal de julgamento e uma lembrança de que a humanidade não sabe completamente tudo o que se passou na cruz. Então, Mateus apenas declara a razão do seu sofrimento e morte. Houve escuridão. Ninguém sabe o que se passou no momento da escuridão. Ninguém sabe o que realmente aconteceu naquele momento da escuridão, porque o Senhor não deixou. Aleluia. E essa escuridão foi um sinal de julgamento e uma lembrança que ficou marcada, aleluia, para que a humanidade não soubesse completamente tudo que se passou na cruz. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Remassecamanai. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Lucas, no capítulo 23. Lucas. Aleluia. É Bíblia, irmãos. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Leia a Bíblia. Aprenda a conhecer esse Deus através da história que ele apresenta para nós na sua palavra. E não é só uma história, não. Aconteceu de verdade. Lucas 23 e 44 também traz esse registro para nós. Já era quase a hora sexta. Já era quase. Aí Lucas já conta para nós que já era quase. Foi antes das horas sexta e da nona. Foi entre esse horário de meio-dia a 15 horas da tarde. Escurecendo-se o sol. O sol escureceu. O sol não deu mais luz. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Foram 3 horas. 3 horas de trevas e escuridão. Oh, aleluia. Aleluia. Mateus e Marcos, eles registraram que os ladrões crucificados ao lado de Jesus escarneceram dele. Somente Lucas relata que um deles se arrependeu e pediu misericórdia enquanto sofria na cruz. E Jesus fez o quê? Mesmo em dor. Aleluia. Jesus deu a salvação. Aleluia. Jesus trouxe a salvação para aquele ladrão arrependido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos para a quarta parte, a terceira parte, a parte da tarde, do sacrifício do Cordeiro. O que acontecia? 15 horas para nós, mas na hora nona que a palavra traz para nós. Aleluia. Nesse mesmo horário acontecia
Êxodo, capítulo 29. Ai, irmãos, como a Bíblia é maravilhosa. Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro só compartilhando da palavra. Aleluia. Êxodo 29 e o versículo 39. O que acontecia nesse horário no templo? Aleluia. Nós já falamos aqui e eu vou repetir para quem chegou depois. Aleluia. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro no pôr do sol. O que acontecia? Sacrifício. Acontecia o quê? Sacrifício. E Números também 28 e o capítulo 4 também traz para nós o que acontecia? Sacrifício no templo. Aleluia. E é exatamente o paralelo direto que nós fazemos com Jesus. Lá em Mateus 27, que nós estamos falando, Mateus 27, do 46 até o 50, diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele se entregou. Ele não mais, aleluia, resistiu. Naquele momento, ele entregou o Espírito. Oh, glória. E nós vemos também em Marcos e Lucas esta mesma passagem, onde traz para nós, aleluia, Lucas 23 e 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Aleluia. A Bíblia, irmãos, ela nunca é isolada, nenhuma das passagens, porque nós vemos lá no Salmos 31. Salmos 31. Oh, aleluia. Salmos 31. Glória a Deus. E o versículo 5 que diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Foi na cruz do Calvário que Jesus remiu os nossos pecados. Oh, glória! Oh, aleluia! Ele foi muito corajoso. Aleluia! Ele foi muito obediente. E Marcos, no capítulo 15, do 34 até o 37, vai dizer a mesma palavra, aleluia, que nós lemos: Deus meu, por que me desamparaste? Não é errado você ter esse tipo de sentimento, mas desde que o propósito está sendo cumprido, porque isso é obediência. Obediência não é fazer o que a gente quer do jeito que a gente quer, não. Obediência é quando a gente não quer fazer, mas a gente sabe que precisa ser feito. Você vai sem vontade, mas você vai, porque você é obediente. Eita, meu Deus maravilhoso. Ah, como esse Deus é maravilhoso, irmãos. Isto é obediência. Obediência não é a gente fazer do jeito que a gente quer, o que a gente quer, não.
é fazer o que tem que ser feito. Aleluia, entre as duas tardes, quando diz a palavra no Êxodo, no capítulo 12, já estamos finalizando. Êxodo, no capítulo 12. Cadê seu pai, filho? Fala com ele, meu amor. Tá? Aleluia. Êxodo, no capítulo 12, o versículo 5 e 6. O cordeiro será sem defeito. Olha aqui a profecia. Já estava tudo escrito, irmãos. O cordeiro será sem defeito, macho. De 1 ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. E tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Até na época, né, de Moisés, a ordem de Deus era cordeiro sem mancha, sem defeito. Aleluia! Crepúsculo da tarde significa que é bastante debatido. O significado de crepúsculo da tarde, ele é bastante debatido como um novo dia que começa ao pôr do sol. O cordeiro deveria ser morto no 14º dia e a refeição feita no começo do 15º dia em que os israelitas saíram do Egito. Na época de Cristo, o costume era matar o cordeiro entre as 15 horas e as 16 horas. Na época de Jesus. Na época de Jesus. Então, o que acontecia na tarde? Imolação dos cordeiros da Páscoa. E o cumprimento de Jesus. Aleluia. João 1:29, que nós lemos. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, a nossa Páscoa. Então, Cristo, ele é a nossa Páscoa. 1 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 7. Eita glória! 1 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 7, já caminhando para o final. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aleluia! O nosso Cordeiro Pascal, Jesus, foi imolado. Êxodo. Aí nós vamos para Êxodo de novo, porque eu falei com vocês, a palavra não é isolada, ela tem conexão, ela tem contexto, ela tem explicação. Ai, Jesus, como eu te amo, amado da minha alma. Êxodo, no capítulo 12, o versículo 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado de Israel, da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Eita glória! Então, a Páscoa deveria ser acompanhada de uma semana de alimentos de pães sem fermento. O pão tinha que ser sem fermento. É uma semana de consagração.
É uma semana sem mistura, é uma semana, aleluia, em santificação. Então, isso celebrava a pressa na qual os israelitas deixaram o Egito. Talvez porque o fermento penetre a massa no processo de fermentação, um tipo de degeneração. O fermento foi mais tarde adotado como um símbolo de corrupção e de pecado. É por isso que fala, né? A palavra do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 5 e 7, lançai fora o velho fermento. Lançai fora o quê? O pecado. Lançai fora a falta de comunhão com os irmãos. Lançai fora as brigas, as contendas. Era uma semana de santificação. Era uma semana de consagração. E Jesus está dizendo para nós nessa tarde, através dessa palavra, lança fora o velho homem, lança fora. É tempo de renascimento, é tempo de vida nova, de ciclos novos, de coisas novas acontecerem na sua vida. Lança fora, aleluia. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Não como sois de fato sem fermento. Não significa que de fato sois sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Oh, Espírito Santo de Deus, por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, mas com um fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É por isso que nós celebramos a Páscoa com a verdade, com Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus é a nossa Páscoa. Oh, glória! Por isso celebramos a festa, não com velho fermento, nem com velho, aleluia, fermento de maldade, da malícia, e sim com asmos, coisa nova. Aleluia, sem confusão, sem contenda. Rei, Kamanai, Alabás. Ei, Temekamanahasu de Kemanayasai, porque fermento para hoje, no Novo Testamento, quando a gente fala de fermento, a gente fala sobre confusão, sobre pecado, como um símbolo de corrupção, aleluia, que precisa ser removido, como está escrito em Mateus 16, eita glória, que coisa gloriosa é ler a palavra de Deus, irmãos. Mateus 16, e o versículo 6, que diz assim: e Jesus lhe disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus. Cuidado com as conversas atravessadas, cuidado com a fofoca, cuidado, é fermento, confusão é fermento, corrupção é fermento, fermento também é o pecado, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, decorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Então, quer dizer, vai isso mesmo. Deus está dizendo, levanta dessa mesa. Levanta, porque eu não tenho pão, então eu vou comer do seu mesmo, eu vou fazer assim mesmo, porque eu não tenho alternativa, então vai esse mesmo. Cuidado, Deus está dizendo nessa tarde, cuidado, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. É melhor ficar sem nada do que ficar sob influência de quem tem fermento. Eita, rabai, de calamaço, de camanagai. Eles, porém, decorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos o pão. Fica sem pão, mas não vai pegar o pão com fermento. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão?
Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Não compreendeis que vos faleis a respeito dos pães? Sim, acautelai-vos. Olhem, Jesus vem e afirma novamente. Sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com as influências do seu coração. Cuidado com as conversas que têm contaminado a sua vida. Eita, meu Deus, Deus já está indo aqui para a profundidade. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Não era o pão. Não era o pão, não. Era a influência das pessoas que carregavam o pão. Eita, meu Deus do céu. E Jesus veio esclarecer para eles, né? Eita, meu Deus. E Jesus foi sacrificado. Cristo é a nossa Páscoa. Jesus, o negócio está estreito, Jesus, para a tua igreja. Qual é o significado espiritual agora para nós? Aleluia. Jesus como sacrifício definitivo. Então, por que Jesus ele foi crucificado às 15 horas da tarde? Porque era no mesmo horário em que eram feitos sacrifícios pelos sacerdotes no templo, pelo pecado das pessoas, como uma adoração a Deus, como uma entrega de arrependimento, aleluia, para adorar a Deus. Tinha que ser sem mancha, é sem pecado, é limpo. E Jesus, santo, Deus, tinha que ser Jesus. Tinha que ser Jesus. Aleluia. Hebreus, no capítulo 9, o versículo 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes. Ai, Deus poderoso. O sacrifício de Jesus não se repete. É perfeito e eficaz. Não por meio de sangue. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção. Então, Jesus realizou por meio deste ato eterna redenção. Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, ele entrou no maior e mais perfeito tabernáculo que está nos céus, na presença de Deus, o Santíssimo. Ele ofereceu o seu próprio sangue. Então, Jesus realizou, por meio deste ato, uma eterna redenção. E ele também trouxe purificação da consciência daqueles que já foram salvos das obras mortas e dos rituais inúteis, como está no versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento,
é necessário que intervenha a morte do testador. Ou aleluia, ou testamento ou aliança, né? Pois um testemunho, aleluia de Deus. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado. Ai, Jesus, eu não dou conta de tanta graça, Senhor. Pois um testamento só é confirmado no caso de quê? Quando alguém morre. Um testamento só é confirmado no caso de mortes. Aleluia, visto de que maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então só passou a ser validado através do preço do sangue de Jesus, porque Jesus tinha que morrer. Jesus tinha que morrer para deixar herança, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Nem a primeira. Ei, decamanai, derabaço, becamanai. Purificação da nossa consciência, irmãos. Em contraste, os sacrifícios dos levíticos podiam purificar somente a carne. No versículo 13, olha o que diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo. Olha aí, quem fala, né, que o Antigo Testamento não tem validade, já se perdeu, está enganado, meu querido. Depois da graça, através do sangue de Jesus, tudo ficou para trás. E aí Jesus vem para quê? Muito mais o sangue de Cristo. É aquele e muito mais. Porque o sangue de bodes, de cordeiros, aleluia, de touros, a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, santificava quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus. Portanto, Pai, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Aleluia. Oh, aleluia! Você pode dar um glória a Deus por essa palavra. Você pode dar, porque foi Ele que te trouxe aqui nessa tarde. É Ele que me conduziu neste horário. Ai, Jesus, como nós te amamos, Senhor. E a morte de Cristo, ela era necessária. A morte de Cristo foi necessária. Aleluia. Para quê, Késia? Para efetivar a nova aliança. João, eu já vou te chamar, tá, meu filho? Fica a postos. Para efetivar a nova aliança. No versículo 16 e 17, que diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Quem está vivo não deixa testamento. Não tem validade o testamento de uma pessoa que está viva. Enquanto ela vive, deixar herança para alguém não tem validade. Só passa a ter validade quando morre o testador. Ai, papai, como eu te amo. E tornar possível a remissão das transgressões. Que no versículo 15 diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Herança aqueles que têm sido chamados.
eterna herança e remissão dos pecados, no versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Aleluia! E outro ponto, por que foi necessário a morte de Cristo? Purificar as coisas que se acham nos céus. Purificar as coisas que se acham nos céus. Versículo 23 e 24. O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre, eternamente. Nada anula o sacrifício do nosso Jesus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Olha aí a idolatria. Olha a idolatria, irmã Renata. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Eita glória! E estão querendo colocar Jesus no templo. E estão querendo colocar Jesus nas quatro paredes. Jesus não habita em templo feito por mãos de homens. Ele habita dentro de mim, dentro de você. Este sacrifício foi necessário. Ele é eficaz, ele é para sempre, da mesma forma que antigamente no livro de Levítico, eu não vou abrir, mas Levítico no capítulo, aleluia, deixa eu pegar aqui a referência, Levítico 8, Levítico 17 e 11, não há remissão sem derramamento de sangue. Era necessário sacrificar o cordeiro sem mancha, sem mácula, para quê? Para a remissão dos pecados. Não, eu vou ler para nós conhecermos essa palavra. Você não vai conhecer só de eu falar, mas você vai ouvir da palavra de Deus. Levítico 17, meu Deus. Ai, que tarde maravilhosa, Jesus, como eu te amo, como é poderoso estar na tua presença. Presta atenção, porque a vida da carne está no sangue. O sangue, ele é vida. Aleluia. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. É o sangue que se fará. Eita glória! É o sangue que fará expiação em virtude da vida. Porque sangue é vida. Ei, deramai, decamanarraçou, decamanagai. Aleluia, glória a Deus. Este é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Este é o significado espiritual, irmãos, da Páscoa. Aleluia, é um significado da Páscoa para nós. Este sacrifício lindo de Jesus, mas não romântico. É lindo porque nós falamos de amor. É lindo porque ninguém tem um amor como o do nosso Deus. É lindo porque o nosso Jesus morreu por nós. É lindo porque hoje nós podemos, aleluia, regozijar no Senhor e agradecer a Ele por este sacrifício. João, mandei o convite. Eita, glória! Olha com quem eu estou nessa tarde, irmãos. Meu filhote lindo, bem-vindo, meu filho, nessa tarde. Obrigada por aceitar esse convite.
do céu para a nossa vida nessa tarde. Aleluia. E que você tenha liberdade para se apresentar. Eu vou me silenciar e você se apresente, fale. Tá me enxergando? Estamos te vendo, estamos te ouvindo. Muito bem. Fique à vontade, meu filho. Vê se tá escutando. Dá o retorno aí, galera. Tá escutando? Sim. Então, amém. Pera aí. Pessoal, me apresentando aí, eu sou o filho mais velho dessa missionária e abençoada, que é a minha mãe. É uma grande pregadora aí da palavra de Deus, é um exemplo para mim. E baseado em tudo que a gente está vivendo no dia de hoje, né, que é a Páscoa, que é o nascimento de Cristo, que é a morte de Cristo, perdão, veio no meu coração tocar a música Nada Além do Sangue, do Fernandinho, Aleluia. Que é uma música que remete totalmente a isso mesmo, né? Glória a Deus. De ter justamente entender, né, lembrar, ter essa lembrança de Cristo, Aleluia. Do sacrifício de Cristo, de como que a nossa alma é purificada através do sangue e sacrifício de Cristo. Aleluia. Então, eu convido você a realmente fechar os seus olhos para louvar, sabe? Realmente ter esse momento com Jesus, esse momento, esquecer suas preocupações e focar justamente nesse louvor. A minha voz não está muito boa, então eu devo dar uma desafinada aí. Relevem aí, pessoal. Então, deixa eu começar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus, leva-me além. Todas as alturas, já só tua voz, fala de tua justiça, perdoa minha vida, Jesus, esse é meu sangue. Aleluia, Jesus. Mostra tua graça, fala tua culpa, que prepara para a minha para ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Glória a Deus. E nos lava os pecados que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia. E nos faz uma leve, apacento, amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala tua Pai, para nós, caminho para Ele, onde posso me chegar, somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ore mashi kamanashi diramashi. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Pessoal, uma música bem breve para vocês, para a gente ter realmente aquela certeza para afirmar depois essa palavra toda, né, voltada totalmente sobre o sacrifício de Cristo, de como todo foi realmente uma profecia, toda a Bíblia se encaminha para realmente para esse ponto final realmente do sacrifício, da caminhada de Jesus Cristo, para realmente a gente fixar no nosso coração, lembrar do que realmente é o nosso alvo, que é Jesus, que é Cristo, que a gente possa estar realmente sempre de pé, independente do que vem, independente do que vá, que a gente realmente seja um alvo só, que é Cristo. E é isso. Vou deixar aí a palavra para minha mãe finalizar. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, agradeço, meu filho, pela sua obediência. Agradeço ao Senhor pela sua vida, pela sua disponibilidade aqui nessa tarde. Se você sentir, né, quiser sair, só apertar o X em cima, mas se quiser ficar conosco até o final, eu já vou finalizar. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Deus por este momento, né, dessa tarde, nesse exato momento, né, nesse período em que estava acontecendo a crucificação, a morte do nosso Jesus, né, sofrendo todo o propósito, né, para que hoje nós tivéssemos vida, porque a morte de Jesus na cruz não foi um acontecimento isolado e nem um propósito isolado e nem sem propósito, ele foi intencional. A morte de Jesus, entregar a sua vida na hora nona, foi exatamente no momento em que os cordeiros, eles eram sacrificados também no templo. Então, ele cumpriu de forma perfeita aquilo que Deus já havia revelado nas Escrituras. Da mesma forma que os sacerdotes iam ao templo para sacrificar os cordeiros na hora nona, Jesus também veio cumprir de forma perfeita, aleluia, o que Deus já havia revelado nas Escrituras. Então, Jesus, ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, enquanto os sacrifícios antigos precisavam ser repetidos continuamente, o sacrifício de Jesus foi o único, aleluia, perfeito e suficiente. Os sacerdotes, eles tinham que ir diariamente, continuamente sacrificar o cordeiro. Jesus veio para cumprir, aleluia, a lei, e sem que necessário fosse fazer esse sacrifício repetidamente, mas o sacrifício de Cristo, ele foi o único, perfeito e suficiente. A cruz não representa a derrota, mas a vitória. E ali, o amor de Deus foi plenamente revelado, oferecendo redenção, perdão e uma nova vida a todos que nele crê. Aleluia! E que esta verdade não seja apenas compreendida, mas vivida na essência, na nossa vida. Que ao lembrarmos da Sexta-feira Santa, possamos reconhecer o preço pago. Eita, meu Deus, eu estou toda arrepiada aqui. E responder com fé e gratidão e entrega total a Deus. Aleluia! É dessa maneira que nós encerramos a nossa live hoje. Primeiro, 9 horas da manhã, houve a crucificação. 15 horas a 3 horas, de 15 horas a 15 horas, as trevas. E 15 horas, a morte de Jesus. Então, foi o resumo da Sexta-feira Santa. 9 horas da manhã, houve crucificação. Às 15 horas, de meio-dia até às 15 horas, houve trevas, ninguém sabe o que de fato aconteceu naquele momento, porque a terra ficou escura, aleluia. Deus não permitiu que fosse revelado
tudo o que estava acontecendo ali, mas Deus sabia o que estava acontecendo. E às 15 horas aconteceu a morte de Jesus. Aleluia! Em um tempo tão profético, o Senhor também trouxe a nossa live exatamente dentro deste período tão profético para nos lembrar que o sangue de Cristo, aleluia, é o suficiente. Que o sangue derramado, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, ele é único, ele é perfeito e ele é suficiente para as nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, por essa tarde. Aleluia. Ore para nós, meu filho, finalizando essa live em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês possam fechar os seus olhos aí para a gente finalizar essa live, finalizar esse momento. Senhor, meu Deus, meu eterno Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Paizinho, por esse momento, por essa live, por esse período tão profético que foi a teu sacrifício, meu Deus. Fazemos lembrança de Ti através dessa palavra, através desse louvor, e que o Senhor, nesse dia, Pai, no final dessa tarde, possa habitar conosco, meu Deus. Não só nesse dia, mas o resto de nossas vidas, meu Deus. Somos eternamente gratos, nunca seremos merecedores do Teu sacrifício, mas o Senhor ainda assim nos oferece diariamente redenção pelos nossos pecados, Senhor. Te agradecemos e honramos Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe este final de semana, trazendo na memória o que dá esperança a toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, meu filho, pela sua participação. Obrigada pela sua obediência. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.